Pega seu boletim. Como é o título do boletim? Dores de parto da salvação pela fé. Vamos ler juntos Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda a criação a um só geme e suporta, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Toda a criação, a partir do pecado, entrou na criação, talvez aí onde os físicos chamam de a partícula entrópica, uma coisa que gera perda de energia, morte, dores na criação. A queda da raça humana teve consequências globais. A criação, a partir deste tombo, grita em dores de parto, aguardando a época da redenção. O universo foi afetado pelo pecado de tal ordem que cada átomo expira lentamente por uma força entrópica em suas entranhas. O que se vê de fato não é a evolução do cosmos, mas o envelhecimento. Está aqui, na mesma universidade, onde em 1854, no mesmo ano em que Darwin lançava as suas teorias da evolução, na mesma universidade de Cambridge, se apresentava a segunda lei da termodinâmica, que é a perda de um quantum de energia no sistema universal. O universo não está evoluindo, ele está envelhecendo. E a Bíblia já dizia isso com o profeta Isaías, que é como uma cortina e um vestido velho. Está perdendo. Lentamente. Há algumas transformações, mas não existe a possibilidade de nós dizermos de evolução do universo. Vivemos a ditadura da extinção. A vida é a via rumo à morte, e toda a natureza vai aos poucos se apagando. Não há qualquer evidência de esperança para este mundo caído nele mesmo. Se não houver uma alternativa que venha de fora da criação, tudo o que conhecemos agora como ordem cósmica será um caos em geral em algum futuro. No dia 28 de novembro do ano passado, havia uma certa preocupação na NASA, o que ia acontecer com o Ison, um meteoro cuja cabeça é do tamanho da Terra e a cauda é 13 vezes maior do que a Terra. Então o bichinho era rechonchudo. E ele ia passar, no dia 28 de novembro, a 0,12 AU da Terra. AU é a unidade astronômica,
uma unidade astronômica e a distância daqui ao Sol. E ele passaria muito próximo do Sol, e de fato ele passou. Mas passou perto de uma estrela de quinta grandeza, que produz 5 milhões de toneladas de energia, queima 5 milhões de toneladas de energia por segundo. 5 milhões de toneladas de energia. Quantas toneladas cabe uma carreta? Deixa eu ver aqui. Uma carreta. 30 toneladas bem cheia, né? Criando problema na estrada, porque a ordem é 25. Mas o DENIT não faz fiscalização. 30, 40, 30 toneladas. Vamos lá. Quem é que sabe dividir 30 toneladas por 5 milhões? Quantas carretas? Rapidinho. Quantas carretas? Não tem nenhum matemático aqui, gente? 1.700 carretas. Muito bem. Hein? 1.700.000 carretas. Já deu. 1.700.000. Quantos metros tem uma carreta? Você, 10, nada, tem carreta de 20 e tantos metros, tem carreta de 30 metros. Meu amigo, quantas voltas na Terra de carretas daria para 1 segundo de energia do Sol? Ao redor da Terra são 40 mil. Esse danado desse resolveu passar muito próximo, o Sol queimou o rabo dele, botou fogo no rabo, ele queimou 2/3 do rabo. Foi a nossa felicidade. Porque no dia 26 de dezembro, ele passou a 0,12 AU da Terra. Dia 28 de novembro, do Sol. O Sol deu-lhe uma surra, queimou metade, 2/3 do rabo, e ele passou da Terra só ligeirinho, rapidinho, e a Terra deu um tremor, e aí deu o friozinho lá do norte e o calorzinho aqui do sul. Com 0,25 de mudança do eixo da Terra. São essas angústias. Aí quando você chegar em casa, hoje, pega o capítulo 24 de Isaías, aí começa no verso 18. Vamos pegar dos outros, você vai se embananar, como gente é preguiçosa aí. Pega do 18 e vai ali para frente ver o que vai acontecer com a terra. Essas são as chamadas dores de parto. Depois, chegando também, aproveite, pega Lucas 21, a partir do 25, dá uma lidinha. Só para antes do almoço, ou depois do almoço. Já está com sono? Não está, mais não. A Terra está sofrendo, o universo sofre as dores de parto. O pecado é uma atitude de incredulidade da criatura diante do Criador, criando a rebeldia. Vocês se lembram? Quem é que se lembra? Qual foi o salmo que Armstrong leu na Lua? Nem se lembra? Não se lembra.
1959. Hein? 69. 69. Leu um salmo na lua. Salmo 8. E aí no Salmo 8 ele diz assim: que é o homem que dele que te lembres, e o filho do homem para que o visites? Entretanto, um pouco menor do que Deus o criaste, e de glória e de honra o coroaste. O homem foi o ápice da criação divina no universo. Não é só na Terra, não. Mas quando este homem caiu, caiu a ordem cósmica. Caiu o equilíbrio do universo. Se vocês quiserem, talvez achem na Moody Press um filme sobre a dimensão do homem entre o microcosmos e o macrocosmos. Entre o micro e o macro. É um ser que está exatamente no mesmo lugar. Ele é o equilíbrio do universo. Tem umas coisas que são espantosas. A criatura não pode ser, por natureza, o Criador, mas pode não se conformar em ser a mera criatura, ser uma mera criatura, vindo a criar, entre aspas, a única coisa possível: incredulidade e rebeldia. Nós só podemos criar isso. O homem não cria nada. O homem transforma. Criar só Deus. Não existe uma criação do homem. Existem transformações. O conhecimento de leis e aplicações de leis. Alguém já disse que não há lugar para Deus naquele que encontra-se cheio de si mesmo. Além do que, essa autoestima fatalmente se transforma no endeusamento da pessoa, renegando o favor da graça e enaltecendo a conquista do mérito. Vai criar um sistema de autossuficiência e de rebeldia. A criação da criatura inconformada e rebelde é puro caos. Como disse muito bem J. Blanchard, o pecado deixou uma cicatriz na ecologia de todo o universo. Todo o universo hoje está gemendo. Quando Jesus está contando os sinais da sua vinda, ele fala primeiro do engano, haveria engano, e depois ele fala dos falsos profetas que iriam aparecer em seu nome, dizendo: eu sou Cristo, enganarão a muito. Depois ele fala de perseguições, ele fala de uma série de coisas que iam acontecendo, e ele diz que haveriam sinais no céu, no sol, na lua e nas estrelas. E havia bramido no mar, e uma grande quantidade de terremotos. Antes não havia acuracidade de medida de terremoto, até 1700. A partir de 1700, eles começaram a medir os terremotos na Terra.
E tinha aí 17 terremotos por ano, acima de 5 graus, 18, 20. E aí, no ano de 1900, aumentaram os terremotos. Depois de 2000, os terremotos andam brincando. Eu estava fazendo um estudo lá na Colina da Graça essa semana e o Zé ligou um site. Ele disse assim, de 7 dias para cá, era quarta-feira, de 7 dias para cá, nós tivemos 222 terremotos acima de 5,6 graus na escala Richter. 7 dias. Aí ele disse assim, acabou de ter um agora, que o negócio é online, chama-se Apollo 11, o nome do site. Acabou de ter um agora no Alasca. A Terra está assim, ela está tremendo, ela está saindo do eixo, ela está tendo uns arrepios de frio, de calor, está desequilibrada. Isso você sente, né? Agora, estes são os terremotos acima de 5,6, eram 222, aí foi para 223, se você abrir agora no site Apollo 11, você já vai descobrir que estão acima de 300 nos últimos dias. A gente começou a mexer para poder fazer o carro funcionar aqui em cima, mexer, tirar petróleo. As placas tectônicas, a Terra tinha uma Pangeia antes, lá no princípio, era um só lugarzão. Aí quando veio a chuva do dilúvio, e vocês vão descobrir que o dia 2 é o único dia na Bíblia que não existe a palavra bom. Tudo era bom, menos no dia 2. No dia 2 foi o ajuntamento das águas. Água embaixo, água em cima, água por tudo canto. E ele não tem bom. Porque ali já estava previsto o castigo que havia sair sobre a terra. E sabe de onde foram as águas mais potentes? Foi as que vieram do abismo. Que caíram sobre a Pangeia e partiram a terra, e ela se dividiu em 5 continentes, um bocado de que houve coisa subiu para cá, aí foi fazendo as cordilheiras, e a nossa terra ficou cheia de coisas, e você hoje encontra em cima do Himalaia peixe fossilizado. Como é que aqueles peixes foram parar lá? A 7.000 metros de altitude? Eles estavam embaixo. E a terra ficou assim, ó, ela tem as partes, as placas. Fomos tirando petróleo e tal, e entrou água, a densidade da água é diferente. E aí a terra começa a tremer, aqui e acolá. Até do pobre do Nordeste, que não tinha terremoto, está acabando as casas do Rio Grande do Norte. Hein? Pobre do João Câmara. Podia ter terremoto em outro lugar, mas aqui no Nordeste. Podia ter em Brasília. Não é? Mas no Nordeste. Muito bem. Então, nós estamos falando de dores de parto. Mas essas dores de parto, eles têm um tempo em que essas dores aumentam. A mulher, quando entra em dores de parto, tem primeiro a contração é um pouquinho aqui, depois vai aumentando a intensidade, depois vai aumentando, aí já fica que tem uma hora que chega, a intensidade é muito grande. Eu acho que o negócio está por aí. Está quase para nascer a criança.
A rebelião da incredulidade é a matriz da desordem do mundo. No mundo. O pecado é o caos que entrou no mundo criado através de dois agentes. Na esfera espiritual, Lúcifer, um anjo iluminado. Na material, Adão, o homem coletivo. Aqui percebemos nos dois lances desta catástrofe universal, gerando a desordem e os gemidos de angústia. Como estes seres pessoais foram criados para serem príncipes de suas ordens no universo, ao caírem, trouxeram a ordem cósmica abaixo com eles. Tanto no reino espiritual como no mundo tridimensional da matéria, sofremos com os efeitos intrínsecos da corrupção e da natureza do egoísmo. Vamos ler Romanos 8:20. Porque a criação está sujeita à corrupção, não voluntariamente, mas por causa de quem a sujeitou. A criação está sujeita à corrupção, ao apodrecimento, ao envelhecimento, à decadência. Eu olho agora no espelho e depois que eu tirei a barba, então eu fico olhando mais as rugas. O tempo é ingrato. Ô bicho terrível tal do tempo. Minha esposa estava vendo uma pessoa que ela não via há tanto tempo, e aí ela ficou assim, puxa, aquela pessoa envelheceu. Aí depois ela disse assim, ela deve ter dito a mesma coisa a meu respeito. E que a gente se protege, né? Mas o tempo vai gastando, vai tirando as energias. E esse mundo tem a causa, são estes, no mundo da terceira dimensão, Adão. E no mundo da outra dimensão espiritual, Lúcifer. O pecado do anjo é endógeno. Do anjo aqui é de Lúcifer, endógeno. Isto é, produzido por ele mesmo em seu ser, sem um tentador externo. O pecado do homem é exógeno. Veio de fora e teve um tentador como estimulante. Porém, os dois são responsáveis pelos gritos de dores de toda a criação. O pecado de Adão é um pecado que tem redenção. O pecado de Lúcifer não tem redenção. Porque ele é autoproduzido. Isso no próprio direito existe uma questão chamada álibi. Quando um sujeito faz um crime induzido, se você fizer um crime que eu lhe induzo, eu sou corresponsável. Ainda que você vá para a cadeia, eu também devo ir. Aqui no Brasil não acontece isso. Né? A coisa é diferente. Mensalões mostram exatamente isso. Mas tudo bem. Os gemidos da natureza caída e os clamores soberbos das criaturas altivas são promotores de todo tipo de rebelião à soberania divina. Mas, como já foi dito, um coração rebelde e orgulhoso é como um monte elevado que sempre se mostra estéril no seu topo. Por isso, a fé em Deus tem que ser um milagre na história do ser humano. Se você olhar no topo do Pão de Açúcar, lá não tem planta. Porque a matéria orgânica, com a erosão, ela desce, cai. E fica o topo estéril. E o ser humano arrogante não tem fé. Nós, na nossa queda, não nascemos com fé. Nós nascemos incrédulos. O homem é uma raça caída, mas caiada,
que finge no íntimo ser o que não é. O pecado é a essência altiva da natureza adâmica e não há remédio para curá-la. O ser humano é incorrigível, é irrecuperável em si mesmo. Só o milagre do céu. Não existe remédio para o ser humano. A educação consegue frear um tiquinho. E eu já repeti aqui muitas vezes as aulas do meu velho professor Hans Lippmann. Ele dizia com sotaque alemão: educar é saber frustrar. Quanto mais bem educada é uma pessoa, mais bem frustrada ela é. Educar é tão somente saber frustrar. Porque se não frustrar, e eu estou diante de uma professora de psicologia da Universidade de Londrina, doutora, que sabe muito bem o que eu estou dizendo. Se não souber frustrar, é um monstro. Ou frustra, ou fica frustrado. Agora, dizer que resolve problema do ser humano, nem escola, nem cadeia, nem psiquiatria, nem igreja resolve o problema do ser humano. Tem que ser algo de fora. E tem que ser algo transcendente. Porque não tem jeito. O bicho é pior do que o diabo. Eu não estou dizendo nenhuma besteira, não, senhores. A Bíblia diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a Bíblia diz: não resistais ao homem perverso. Eu tive um professor que dizia assim: resista ao diabo. Ele era americano. E o diabo fugirá de você. Não resista ao diácono, porque ele te mandará fora da igreja. O homem olha, gente, não. A Bíblia diz assim: e eles serão piores do que os malignos. A Bíblia diz em Romanos 5,12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Pecado é uma coisa que você não leva muito a sério, mas é a coisa mais séria do universo. E o pecado mais sério, e é o único que não tem perdão, é não crer que o Espírito Santo diz é verdade. Porque o pecado contra o Espírito Santo não é xingar o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é dizer que o Espírito Santo é mentiroso. Aí não tem perdão. Porque se você não crê na Bíblia, você não tem perdão. O sinal do pecado na raça é a morte. Ora, se a morte for um fato inegável, então o pecado é o seu embrião ou o feto monstruoso e fatal.
O que mantém o homem ainda um pouquinho assim é o chamado tanatosfobia, o medo da morte. Ele ainda tem, mas hoje a coisa nem isso mais está prendendo ninguém. Como o ser humano não pode vencer a morte nem o pecado por si mesmo, então o Filho de Deus se propôs entrar na raça humana a fim de assumir a natureza humana de Adão para, pela morte, libertar os seus em seu sacrifício. Se não fosse pelo pecado do primeiro Adão, a morte jamais teria tido princípio. Se não fosse pela morte de Jesus na cruz como o último Adão, o pecado nunca teria tido o seu fim. Foi o pecado de Adão que entrou e passou a todos os homens, e todos os homens se tornaram pecadores, e foi a morte de Jesus como o homem coletivo, lá na cruz como o último Adão, que ele levou todos os pecados da raça humana com ele. A salvação do pecador, operada por Jesus, tem, pois, alguns aspectos que nós precisamos considerar com atenção. Tudo dependendo de Cristo, do começo ao fim. Como já vimos antes, toda a natureza encontra-se corrompida por causa do pecado. Somos todos ateus por essência. Cristo, ao encarnar-se no Jesus histórico, tinha que assumir um corpo sujeito ao pecado. Ele não tinha a semente do pecado em si, porque não foi gerado de um esperma de homem. Mas veja como Paulo o descreve em Romanos 8, 3 e 4. Portanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deixa eu ver se a gente pode entender um pouquinho isso aqui. Jesus não foi gerado de homem, mas foi gerado numa mulher. A mulher procede de homem, mas a mulher não tem a pecatricidade. Não é que ela não seja pecadora, ela não tem o gene que transmite o pecado, porque nós lemos anteriormente que foi por um só homem. Eu dou graças a Deus pelo Espírito Santo, que ele não deixa de botar os detalhes. Ele não disse por um homem entrou um pecado, por um homem entrou o pecado no mundo. Ela não disse por um homem, ela disse por um só homem entrou o pecado no mundo. O pecado não entrou por Eva. Ainda que Eva tenha sido a primeira a comer do fruto. O pecado entrou pelo homem, por um só homem. Não significa que a minha querida esposa não seja pecadora, mas significa que ela não transmite a pecaminosidade. Quem transmite a pecaminosidade é o espermatozoide, não o óvulo.
Caso contrário, Jesus Cristo, ao nascer, teria que nascer com o esperma do pecado. E a Bíblia diz que ele nasceu sem pecado. Se ele nasceu sem pecado, é porque ele não foi feito de espermatozoide humano. Entendeu ou não? O óvulo da mulher é XX. O espermatozoide é XY. A questão da matemática agora não é o X, é o Y. O problema aqui é o Y do homem, que é o contaminador do pecado. Não é que a mulher não seja pecadora. Vamos lá dizer de novo, porque nós vamos sair daqui. O pastor Glenn está dizendo que a mulher não é pecadora. É pecadora e é pior ainda. Porque depois de uma história dessa, ela vai ficar mais arrogante. Mas ela não transmite. Deixa eu dizer a coisa aqui. Hemofilia é uma doença que só dá em homem. Você nunca viu uma mulher hemofílica. Mas nenhum homem transmite a hemofilia. Quem transmite a hemofilia é a mulher. Ela é que é a transmissora da hemofilia para os seus filhos. Mas ela não tem. A mulher não é a fonte geradora do pecado, que a fonte geradora é o homem. Jesus veio, o Espírito Santo veio e usou uma mulher virgem. Tinha que ser virgem, porque a Bíblia nunca erra. Se ela tivesse tido relações com o marido antes, as células do marido teriam se cruzado com o dela. AIDS veio trazer muitas respostas para vários assuntos da filosofia teológica. Benditas são as doenças também. E vão explicar muita coisa. E Deus, não é que Maria fosse especialíssima, não. Deus escolheu aquela e colocou nela o esperma dele, que é a sua palavra, através dos ouvidos. Eu tenho repetido isso tantas vezes que está cansativo. Maria foi a única mulher que ficou grávida não pela trompa de Falópio, mas pela trompa de Eustáquio. Escutou, engravidou. Esse aqui que é especialista nesse assunto de Eustáquio, foi pelos ouvidos. Puf! Foi lá para dentro e fecundou o óvulo. Que foi isto? O esperma divino, a palavra. Esperma é semente de Deus. Agora, onde é que eu estou? Jesus não tinha uma natureza terrena. Jesus tinha uma natureza terrena. Como Adão, antes do pecado. Natureza terrena. Embora a sua natureza terrena estivesse gemendo nas angústias do pós-pecado. Ao se encarnar no mundo caído, a sua carne encontrava-se enferma por causa da sua natureza terrena caída. Adão não tinha natureza terrena caída antes de pecar. Adão era mais privilegiado do que Jesus Cristo encarnado. Porque Adão não tinha natureza caída. Depois eu vou fazer um estudo, se o Senhor assim permitir, entre natureza terrena e velho homem. Não são a mesma coisa. Sei que tem muita gente que confunde as duas coisas. Natureza caída, esse banco tem, faz parte da natureza caída. Esse barro aí tem natureza caída. Essa flor tem natureza caída. Faz uma natureza, está das dores de parto. Adão, antes de pecar, não tinha natureza caída. Não tinha natureza terrena dele, não era caída.
Jesus, ao ser encarnado, ele tinha natureza caída, enferma pelo pecado, mas não tinha o velho homem. Ele não tinha a fonte de pecaminosidade dentro dele, ainda que, se você pegasse Adão antes do pecado e Jesus Cristo encarnado, Cristo Jesus encarnado, Adão leva vantagem sobre ele. Porque ele já estava com uma natureza, como diz Paulo aqui, Deus enviou o seu filho à semelhança da carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, ele estava tocando, experimentando o pecado, mas não tinha pecado. Então, correr aqui. Mesmo assim, Jesus nunca pecou. Ele viveu aqui 100% pela fé em seu Pai. Então, lhes falou Jesus, nós lemos João 5,19. Em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Preste atenção nesse texto, gaste tempo nesse texto. Ele dizendo, o Filho nada pode fazer de si mesmo. Nada pode fazer de si mesmo. Ele faz tudo o que o Pai faz. Agora, Jesus dependia de seu Pai, alimentava-se da sua palavra e ensinava com o que se nutria. Veja como ele diz aqui em João 8:28. Disse-lhes Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Quando você vir levantar o Filho do Homem, lembre-se que isso ele está falando da cruz. Quando ele for levantado, ele todos atrairia a si. Quando for levantado, vocês saberão que eu sou. Eu sou. É o Jeová, que aquele que é, que não pode deixar de ser e nem será. Ele é. Agora, é por isso que Jesus é a fonte e o executivo da fé. Ele não vivia no pecado, uma vez que vivia pela fé em seu Pai. Agora, para Jesus, a fé é crer nele. Aqui eu cito, quando o Espírito Santo vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. O ladrão na cruz, ele foi salvo simplesmente por esta expressão. Lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Ele olhou para Jesus, viu que Jesus era um rei, e que esse rei iria voltar. Ele não precisou fazer um curso de teologia. Ali na cruz, pregado, ele só simplesmente disse, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Jesus diz, hoje mesmo, você saiu desse seu e entrou no meu. Estarás comigo no paraíso. Aí tem um bocado de gente que fica botando vírgula aqui, discutindo. Não, hoje estarás comigo no paraíso. Isso tudo para rachar cabelo. Agora, aqui então, o escritor aos Hebreus também vê Jesus como o autor e o consumador da fé, olhando para Jesus, autor. Autor é aquele que faz a coisa acontecer, o autor. E o consumador, o executivo da fé.
Jesus tinha uma natureza humana suscetível à incredulidade do pecado, entretanto viveu dependente de seu Pai em tudo. Ele não foi um super-homem, nem um semideus. Era sim totalmente Deus e totalmente homem, todavia totalmente dependente de seu Pai. Ele dependia do Pai. Adão tinha a natureza terrena sem a contaminação do pecado e pecou. Jesus tinha a natureza terrena enferma pelo pecado e não pecou. Por que Jesus não pecou? Porque vivia sempre confiando na soberania de seu Pai. Viver no pecado é, antes de tudo, viver incrédulo no que diz respeito a Deus e a sua palavra eterna. Quando se vive pela fé na palavra de Deus, vive-se pela graça a vitória sobre o pecado. Eu tenho orado dizendo ao Senhor, eu não tenho fé, nunca tive fé, não nasci com fé, mas eu percebo que os teus olhos estão postos em mim, porque eu nunca podia te querer se o Senhor não tivesse me querido. E se eu estou te querendo, mesmo que seja tão pouco, é porque tu me quiseste muito e me conseguiste conquistar o meu coração para te querer. Então, Pai de toda a graça, faz nascer, faz crescer a tua fé que tu colocaste em mim, para que eu creia com a fé que vem de Jesus. Porque se eu tiver fé, um pouquinho que seja, que for minha, ninguém me aguenta. Eu vou ficar muito mais soberbo do que eu sou. Quando eu compro uma coisa com o meu dinheiro, eu fico dizendo, foi o meu dinheiro. Mas quando eu compro com o dinheiro dos outros, eu até nem conto. Porque não recebo glória nenhuma. Foi Ele que me deu. Jesus venceu o pecado como homem, dependendo somente do poder do Pai, ao viver pela fé. Ele andou no mundo sob os efeitos eternos da cruz, renunciando-se a si mesmo por toda parte, para que a vida do seu Pai se manifestasse nele. Vamos ler João 14, 10. Não crês que eu estou no Pai e o que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Eu achei muito interessante, domingo à noite, a Dalete me procurou aqui, ela veio com uma amiga, e ela disse, Glênio, a filha da Sara, filha do pastor Arno Degal, ela está com uma sepsemia, 19 anos, os médicos não estão sabendo o que ela tem, a menina muito grave. Glênio, vamos fazer um clamor fervoroso de oração. Eu tenho dificuldade com essa história. Clamor fervoroso. Toda vez que eu vou diante de Deus, eu vou clamando a Deus para botar fé em mim, para poder eu crer. Porque eu não tenho essa fé fervorosa em mim mesmo. Eu disse, querida, vamos juntar nós três aqui, vamos fazer uma... Ele disse assim, se dois de vós na terra concordarem, quem sabe, né? Eu não estou aqui, eu não sei o que pode fazer. Aí nós juntamos os três ali, fizemos uma oração, ela fez, a moça e eu entregamos ao Senhor. Eu orei assim, Pai, eu não tenho fé para crer. Mas se o Senhor quiser colocar a fé do Senhor Jesus no meu coração, para que eu creia com a fé que o Senhor pode curar a Juliana, então opera isto para a tua glória. Vamos embora. Terça-feira eu falei para os pastores, tem uma menina, filha do pastor Arno, meu amigo há 40 anos, tal. Nós oramos ali, saí dali, a Dalete disse, Glênio, foi desentubada e está tudo funcionando. Aleluia, muito bem.
Ontem eu recebi outro torpedinho. Ela já foi para casa. Você diz assim, coincidência, os médicos usaram, tudo bem, meu irmão. Os médicos também usam em outros casos não funcionam, eu não sei porquê, não entendo. O que eu entendo é que há um Deus por trás dessa história que nos dá fé. Eu não sou capaz de crer, eu não creio. O que eu nasci foi com incredulidade. Eu já contei isso 1000 vezes. Uma vez, lá, Dona Ziza me apresentou uma irmã que era de muita fé. E essa mulher era daquelas pessoas que falavam, oh irmão. Eu tenho muito medo desse povo que fala assim, oh Senhor, e quando vai para o púlpito fala de um jeito, e quando desce do púlpito fala de outro jeito. Eu tenho medo. Essa voz assim, espiritual. Eu sou bem assustado com essa turma. E ela chegou perto de mim e disse, porque eu sou uma mulher de muita fé. Ora, Jesus disse que a fé do tamanho de um grão de mostarda já era suficiente. A mulher já chega ao café do tamanho de um abacate, caroço de abacate. E aí eu fiquei pensando ali, e ela, porque aí levantou a saia, ela tinha um saião aqui embaixo. Ela levantou a saia um pouquinho para mostrar o joelho calejado. Naquele tempo eu era mais desaforado. Aí eu disse assim, a irmã podia botar a língua para fora? Ok, pastor Glênio. O que o senhor está querendo? Eu digo, não põe a língua para fora. Já que mostrou o joelho, bota a língua. Aí ela disse, por quê? Eu digo, porque Jesus disse que aquele que ora, orasse no quarto fechado e orasse a seu pai que vem em secreto. E seu pai que vem em secreto vai recompensar. Mas fechou o filtro na hora e bum! Eu digo, a mulher de oração é zangada. A gente gosta de chamar atenção. A salvação do pecador teve início na eternidade, meu irmão. Não começou aqui na terra não, viu? Foi lá na eternidade. Quando a Trindade planejou criar o ser humano, sabendo de antemão da queda, o Supremo Pastor decidiu resgatar as suas ovelhas debandadas. Eu quero que você leia comigo Ezequiel 34:12. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhados no dia de nuvens e de escuridão. Jesus, quando estava falando do discurso do capítulo 10 de João, que ele estava dizendo das suas ovelhas, aí chegou uma hora, ele disse assim, mas eu tenho outras ovelhas que não estão aqui nesse rebanho e convém que eu vá buscá-las. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu cuido delas, e ninguém arrebata as minhas ovelhas da minha mão. As minhas ovelhas. Tem ovelhas que estão na igreja que não são do Senhor, são velhas criaturas. Jesus na cruz, como supremo pastor, realizou uma obra sacrificial poderosa que envolve todas as suas ovelhas. Nem mais, nem menos. João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Diante disso, o que você faz? Aleluia! Amém! Mas o povo não crê. Pecado sem perdão. A salvação de Jesus é um dom da graça de Deus provindo para
suas ovelhas dispersas. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Tá certo, Paulo? Paulinho sabe muito bem que é verdade, né? Palavra de Deus. Palavra de Deus. Pastor Glênio, eu vivi tantos anos dentro de uma igreja, comendo missa, comendo pão, e participando da igreja, mas eu não sabia que eu tinha morrido com Cristo. Era uma senhora de 87 anos, lá no Rio Grande do Sul, uma plantadora de vinho. Pastor Glênio, no dia que eu soube que aquela morte era minha, eu saí rodando por esse terreiro afora, gritando: Deus, Deus da eternidade, tu me tomaste no teu colo desde a eternidade, mas por ignorância. E essa mulher, ela nunca parava de contar. Não tenho fé, mas a fé vem por Jesus. A salvação de Jesus é um dom da graça, meu irmão. Como vemos aqui, a fé é uma dádiva de Deus, jamais uma aptidão natural. Não é um atributo do velho Adão, mas um dom de Jesus Cristo às suas ovelhas. Veja como o Senhor Jesus fala sobre os incrédulos do seu tempo. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. João 10, 26. A fé é um dom do sumo pastor às suas ovelhas. O apóstolo Paulo pede aos cristãos de Tessalônica que orassem em favor da pregação da palavra, e veja bem em 2 Tessalonicenses 3, 2, o que ele diz: e para que sejamos livres de homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. E porque não é de todos, não sei, vai perguntar a Deus. Todos os nossos gemidos diante da salvação pela fé provêm somente da pura arrogância em não aceitar que nascemos totalmente corrompidos e que somos incapazes de produzir fé por nós mesmos. Deus nos escolheu não porque tivéssemos fé, mas para que pudéssemos crer mediante a sua graça. A fé é um presente de Jesus às suas ovelhas. Ninguém crê porque tem fé naturalmente, mas porque recebeu a fé através do ouvir a palavra de Deus, crê sobrenaturalmente. Como afirma J.C. Ellicott, a eleição não é uma consequência da fé, embora a fé seja consequência da eleição. A Trindade Santa nos escolheu não porque tínhamos fé, mas nos escolheu soberana e miraculosamente em Jesus, para que tivéssemos fé em Jesus como um dom divino de Jesus. Como diz J. Blanchard, arrependimento e fé são graças que recebemos, não alvos que alcançamos. Além do que a fé e o arrependimento não são talentos inatos ou naturais da raça adâmica. Assim, nós somos salvos pela graça plena de Jesus Cristo, que nos concedeu tanto a fé como o arrependimento, para que jamais nos vangloriemos em qualquer detalhe de nossa salvação. Aleluia! Pela salvação somente pela graça. Silvia Helena é diretora de um colégio, não mais,
Saiu. Mas os seus alunos lá passavam por graça ou por mérito? Por mérito. Tudo nesse mundo é por mérito. O único lugar que é por graça é no Evangelho de Jesus Cristo. Certa ocasião perguntaram a C.S. Lewis o que fazia o cristianismo ser diferente de tudo. Porque estava uma discussão. Uns diziam que o que fazia o cristianismo ser diferente de tudo era a encarnação de Jesus. Jesus se encarnou. Aí descobriram que Tammuz também, o deus dos babilônios lá, foi encarnação da Virgem lá, do mesmo jeito, de Jesus. Aí disseram que foi a ressurreição de Jesus. Aí descobriram lá também, na tradição dos egípcios, que Horus também foi ressuscitado. Aí perguntaram para C.S. Lewis, e o que você acha que faz o cristianismo ser diferente de tudo? Ele disse, a graça. Não tem graça em nenhum outro sistema. Todos os sistemas são por troca. Só no cristianismo é por graça. Isso é tão leve. É tão leve. E para dizer para vocês assim, ó. Querendo comer num restaurante caro, com os meus filhos que queriam comer, e nós chegamos e sentamos naquele hotel que tem ali na rua, na época ele era o Master aqui em Londrina, ali na Sousa Naves com a Sumatra, tinha um buffet nos domingos ali que era o máximo, a gente ia lá, e naquele dia eu disse, ó filhos, vamos comer hoje aqui, eu estou com um saldinho a mais aqui, me deram um trocado. Agora, o prato a gente olha do lado direito. Primeiro você olha o prato e vê pelo lado direito assim, que tem um numerinho assim. É por aquele numerinho que pobre escolhe prato. Aí vocês vão com calma, viu? Aí terminamos o almoço, comemos bem, bom e tal. E aí chamei o garçom, seu garçom, por favor, a conta. Aí o garçom chegou, foi lá, voltou e disse assim, a sua conta está paga. Aí eu disse, mas quem pagou? Ele disse, a pessoa que pagou pediu que queria ficar anônima. Aí eu cacei, não tinha ninguém que eu pudesse achar. Aí eu virei, ô desgraça. Se eu soubesse, aquela lagosta tinha ido. Agora, se você souber que a conta está paga e que Jesus pagou essa conta, dá para descansar ou não? Olha, não me ponha num sistema que eu tenho que pagar a conta, porque eu não tenho condições de pagar. Eu não posso dizer que o reino de Deus você tem que pagar o preço, porque o preço já foi pago. Agora, se você tem que renunciar, eu digo, tem que renunciar mesmo. Mas eu renunciar esse sapato, eu já fiz essa ilustração muitas vezes, renunciar esse sapato que já foi do Tura, do meu cunhado. Eu herdei dele. Ele é bonito, eu gosto dele. Não é bonito, meu cunhado morreu e a minha cunhada disse, você quer um? Eu quero, me dá aqui. Tá. Eu renunciar esse sapato velho por uma sapataria. Qual foi a renúncia que eu fiz, Serginho? Me deram uma sapataria inteira para eu escolher. Eu renunciei a um sapato velho. Você renunciar a vida desse mundo por um reino eterno. Qual é a renúncia que você fez, criatura? Vai plantar batata. Me desculpa. Eu deixei mulher, filho, tudo. Grande coisa. Você ganhou uma eternidade. Quem não deixar pai, mãe, por amor a mim, não é digno de mim. Por quê? Porque eu te dei tudo. Tudo que você tem de mulher, de filho, de mulher, é terreno e vai acabar. Ainda que eu não queira deixar minha mulher, não. Dá um caldo. E filho é bom, mas espera lá.
Agora podemos finalizar. Creio que a salvação do começo ao fim é só pela graça plena que tanto nos garante a fé em Jesus como o arrependimento do pecado. Concluo com Martinho Lutero. Os salvos são escolhidos não por seus próprios méritos, mas pela graça do mediador. Se a fé e o arrependimento fossem atributos humanos, tínhamos de que nos vangloriar de alguma maneira. Graças a Deus pela salvação, pela graça do começo ao fim. Amém e aleluia. E aí dá descanso. A gente pode descansar. Tudo que você fizer de bom não aumenta o amor de Deus para com você. E tudo que você fizer de ruim não diminui o amor de Deus para com você. E ruim você faz um bocado. Faz. Eu também. A mesma raça. Mas o amor de Deus muda o modo da gente agir. A Patrícia, para a gente tomar a ceia, uma senhora lá os meninos estiveram lá. A Eric está aí. Eric esteve lá em Paraguai. Lá no orfanato lá do Paraguai, não teve? Foi o Cídio que teve lá? Com as mulheres. Lá no Paraguai, lá com a Patrícia, né? Lá com a Patrícia. É uma mulher que tem... Ela começou no Paraguai com cuidando de crianças. E ela, na casa dela, com 3 cômodos, ela tinha 60 crianças. Cuidando dessas crianças. Crianças abusadas, crianças desprezadas, crianças abandonadas. Aí um grupo lá resolveu montar Ela tem hoje uma casa. Ela diz assim: uma criança que veio de lar abandono, que veio tinha 7 mulinhas brasileiras que tinham sido levadas daqui para trazer droga, levar droga, para trazer droga de lá para cá. Crianças de 7, 10, 12 anos. Ela diz: uma criança não suporta 6 meses de amor. Depois de 6 meses de amor aqui dentro desse lar, ele está no meu peito, no meu colo. E lá não tem vigia, não. É só amor. Você acha que o amor de Deus não pode mudar a gente? A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.